19h05, a aula começa a gravação, tá bom? Obrigado a todos. Vamos lá. Então, como eu estava falando, a minha ideia não era não era dar aula hoje, era conversar, era resolver dúvidas, era esclarecer, enfim. Ai, caramba, viu? Vocês estão vivos? Tá tudo bem por aí? Vocês ouviram o que eu falei? Ouviram? Ouviram. Então tá bom. Vai, pessoal, vai, vamos lá, vamos conversar, vamos tirar dúvida. Vai, é muita coisa que foi dita. Vai, Posso falar, Marcos? por favor, Marcelo, vai lá. Ontem a gente falou da quarta porta, né? Foi da quarta. Isso. E uma dúvida, o ser da quarta porta e que não foi, ele continua aqui. Ele foi reciclado ou não? Não, né? Não. Entendi. Não era isso que você queria saber, né? Não, sim. O resto eu vou desenvolvendo agora. É que a resposta foi tão simples, entendeu? Foi tão curta. Porque confirmou o que eu estava pensando. Então tá bom. Então pensa alto. Na verdade, então, é que assim, o que eu imaginei? Eu pensei o seguinte, vamos supor assim, você, aparentemente, você parece, vai fazer um supor que você vai construir uma casa, aí você tem a noção de como é construído aquilo. Então, parece que você tem dentro de você essa informação. Apesar de você não ser pedreiro, não ser engenheiro, mas você tem essa informação. Então, eu pensei assim, bom, essa pessoa, ela tem mais essa informação porque ela não teve essa reciclagem. Ela seria uma penada que está andando por aí fazendo um monte de coisa, né? É isso que eu imaginei. E a maior parte do que está aqui. Tem bastante gente. Me explica melhor isso, por favor, Marcelo, por gentileza. Como que isso funciona? Como que a pessoa fica aqui? Sai. Hã? Tá tudo bem? Acho que tá oscilando a internet, Marcos. É isso. A minha? Acho que é a minha. Ficou tudo. Eu vou falar por mim, tá? Do qual é a experiência que eu imaginei. Tá? Vocês lembram dessa fotografia aqui? Sim, portal. Sim. Portal? Não. São 7, né? É, são 7. Ele vai para onde isso aqui? Ô, Marcos, Prisão. eu vi essa foto aí, parecida com essa foto aí. Parece que na grande galeria da pirâmide de Gizé, né? Tem sete. É igual essa foto aí, depois que a gente entra na pirâmide. Em Queopes? É. Não estou lembrado, não. Depois que a gente entra, aí tem um local assim que a gente olha, que eu olhei para cima assim, eu vi uma parede com degrau, outra parede com degrau, e eu contei, tinha 7 degraus. Ah, o que você está falando A grande galeria. é a grande galeria e afunilamento das paredes. Isso, é isso mesmo, a grande galeria. Ah. Parecido. É que nós também fomos num templo do Egito, onde nós fotografamos essas 7 portas, vamos dizer. Ah, tá. Ô, Marcelo, e todos, é assim, ó. Tá, continua, eu falei que não ia dar aula. Fala, vai. Fala o que você entende como portais. Vamos lá. Portais. Que é o que estava sendo dito, portal. Eu estava falando do quarto, do que nós tivemos ontem, né? Do que eu entendi, do que eu estava pensando, como que seria essa alma penada aí, vamos falar nesse nome, né?
Esse ser fica aqui e ele não, como ele, eu entendo, e a que confirmou que ele não é reciclado, ele ainda tem um conhecimento, uma sabedoria ainda dentro dele, apesar da densidade dele, então ele tem várias, ele pode ter uma profissão, mas ter conhecimento de outra também, e aí ele é uma pessoa, vamos dizer, inteligente, vamos dizer assim, consegue fazer várias coisas, uma pessoa desinibida, ela vai fazendo tudo o que dá para fazer, ela tem uma capacidade de formar, de fazer as coisas maior. Eu imaginei nesse sentido, esse quarto portal. O que mais? Hum? Vai? Para você, o que é isso? Esse ser que ficou aqui. E não reciclou e ficou aqui, preso aqui, continuou. Então, mas veja. Eu entendi. Acho que eu sou um desse ser aí. Por quê? Porque fora a minha linha de estudos, eu entendo sobre muitas áreas, sobre muitas coisas e facilidade para resolvê-las. Essa é o que eu pensei também, exatamente isso. Mas não seria uma alma penada que não estaria se manifestando aqui na matéria? Não, mas ele está manifestando a matéria. Alma penada é o nome, acho que só dá, né? Mas ele continua aqui. Porque eu entendi que era alma penada e aí ela não, vamos falar assim, não nasceria de novo. Ficaria vagando. Então, mas então o que é alma penada? Uma frequência baixa que fica no éter, mas que não se manifesta. É que o conceito de frequência baixa é bastante aplicado para a matéria, tá? Nesse caso, a frequência alta, no caso, gama, mais ou menos ali, de 80 Hz, alguma coisa assim, tá bom? Porque se a gente for na Bíblia, a gente vai estudar que a alma penada nada mais é do que esses espíritos que voltaram para a Terra para poder pagar por alguma coisa que eles fizeram, tá? E aí, nessa linha, a gente cria dois outros conceitos, que é o conceito do Goofy. Já ouviram falar isso? Não. Não. Nunca falaram? Não, vocês nunca ouviram falar? Eu não. Qual é o conceito, por favor? Goofy. Goofy? É. Já ouviram falar? Não. Nunca ouviram falar? E o Salão dos Mortos? Salão dos Mortos já ouvi, mas não tenho registro. Lá na mitologia grega é Valhalla. Lembra? Lá nos nórdicos, celtas, Valhalla. Para nós aqui, é Salão dos Mortos. Mas antigamente, lá antigamente, eu gostava daquelas histórias de Odin, de Asgard, eu gostava desse negócio, viu? São histórias bastante interessantes, mas é assim, ó, Palácio dos Caídos, Palácio dos Mortos, enfim. Lá antigamente, era dito que o Salão dos Mortos não poderia ficar vazio, porque se ficasse vazio não teria quem voltasse para cá. E se não houvesse quem voltasse para cá, a Terra iria acabar. Isso é mitologia, tá? Mitologia antiga, lá da Idade Média, esse negócio todo. Então, no Salão dos Mortos, sempre tinha que ter alguma alma. E essa alma era a alma penada.
porque ela estava esperando alguma coisa acontecer para ela entrar. Não era a alma que andava pela cidade, que passeava, não era isso. Era uma alma que ficava restrita num quadradinho. Se é uma alma que está restrita a um quadradinho, Não, como, né? é o cubo. É mais conhecido como Tesseract. Então, o que é da arte, hein? Eu falei que não é da aula, desculpa. Então é assim. Portanto, escapa. O Salão dos Mortos era aquele local aonde as almas ficariam aguardando alguém ir lá e resgatá-las. Então não é uma alma que estaria passeando, andando, não, tá? Ah, então vai incorporar, vai encostar, vai abduzir quem está vivo. Nada disso, por favor. Nesta linha de pensamento, Salão dos Mortos seria o Tesseract, o cubo. Portanto, a quarta porta vai te levar para onde? Pro cubo. Pro cubo. É isso aí. Então, é isso aí. Pensando exatamente dessa forma. É isso aí. E se vai levar para se vai te levar para a quarta porta, este ser ele não vai passar por filtragem nenhuma. Ele vai ser o que ele é, o que ele foi, o que ele é no momento da morte, o que ele foi no paraverso, o que ele será no multiverso. Então, ele é tudo numa coisa só. E ali ele vai estar revivendo estes mundos ad eternum, até alguém ir lá e sacar. E aí, se a gente for começar a entrar no mérito, não tem como não dar aula. Se a gente não entrar no mérito da sabedoria, a gente vai acabar esbarrando em Sofia. Que na gnose, que é sabedoria, Sofia não é uma entidade, Sofia não é uma mulher, Sofia não é uma pessoa. Sofia é a sabedoria, embora seja feminina, feminina com A, não seria sabedoria ou sabedoria, né? Neste caso específico, ela é um termo que vem da biblioteca de Naj Hammadi e representa a sabedoria. E aí nós vamos entrar, se nós falarmos de Sofia, nós vamos entrar em dois outros conceitos, no conceito de éon, que são eras, e no conceito da emanação do pleroma. O que seria? O pleroma seria o absoluto daquele ser. É quando a capacidade intelectual, filosófica, o tudo, o todo, estão em um único ser. Quando isso acontece, dá-se o nome de pleroma. E a capacidade desta manifestação é o éon. Éon. Então, cada éon, dentro daquele pleroma, ele consegue se manifestar. Eu não estou falando o que eu penso, tá? Eu estou falando o que foi definido na gnose, tá bom? Então, se você for lá na gnose, nos altos graus da gnose, é isso que você vai aprender. Lógico que aí você vai entrar com outros nomes, por exemplo, Adabaote, Samael, e aí vem a linhagem dos anjos Ael, Emanuel, Israel, Samuel,
Ezequiel. Aí começa a vir toda a linhagem Ael. Por quê? É dessa linhagem que foi feito o desequilíbrio. Por quê? Porque toda essa linhagem foi criada por um ser chamado Demiurgo. Então começa a ficar uma sucessão de acontecimentos que, pessoalmente, eu não vejo assim, tá? Então, vem lá. Sofia cria Demiurgo, aí Javé cria o planeta Terra, que cria os seres aqui, aí o Demiurgo fica sabendo, aí ele não gosta, aí cria uma briga com o Javé, aí ele vem para cá para poder recuperar o ser humano, para poder, sabe, fica esse negócio da gnose, para mim, é tão ilógico que para mim não faz sentido, tá bom? Portanto, se nós formos falar em Salão dos Mortos, ou Salão das Almas, esse negócio todo, eu prefiro seguir a linha que vai de encontro com a filosofia da gnose. Portanto, se você, como ser humano, é um co-criador, você pode co-criar o que você quiser. E se você pode co-criar o que você quiser, o que te impede de criar um planeta com seres nele? O único limite que tem aí é a capacidade de ver grande. Então, assim, se você consegue ver grande, você consegue criar grande. Aí vem aquela história da Bíblia, lá da tua fé é do tamanho de um grão de mostarda, né? Então, se você tem uma fé grande, você consegue fazer coisas grandes. E aí, para mim, fica mais lógico e se apresenta de uma forma mais correta. Por quê? É o limite de cada um, que aí entra com a aula de ontem, que é a densidade. Quanto maior for denso um ser, menor a capacidade de manifestação daquele ser. Logo, a capacidade de criar está, na minha forma de ver, ela está relacionada diretamente com a capacidade de manifestar-se. Por exemplo, um ser tímido que não consegue falar, que não consegue se mostrar o que pensa, o que ele vai criar? Não vai criar nada, na minha forma de ver. Ou vai criar segundo o limite dele. E aí, o que ele cria? A realidade dele. Então, quanto maior for a capacidade de criar desse ser, maior a realidade. Quanto maior a realidade, maior o que ele vai criar dentro da realidade. Isso não tem nada a ver com Sofia. Isso não tem nada a ver com Demiurgo. Isso não tem nada a ver com Arconte. Isso não tem nada a ver. Esse negócio dessa hierarquia, para mim, me incomoda um pouco. Tá? Para mim, não é lógico. Sendo isso um aspecto razoável, este ser, quando ele nega a sua capacidade de criar, o que acontece com ele? Fica abnegado. Pensa assim, ó. Pensa assim, Marcelo. Quem eu sou, Marcelo pensando, tá? Eu só estou dando um exemplo. Ou isso aí serve para todo mundo. Quem eu sou antes de tudo que existia? Quem eu sou
antes de tudo que existia. Quem eu sou? Eu sou pleroma? Eu sou o arconte, o demiurgo, a Sofia? Eu sou sabedoria? Eu sou conhecimento? O que eu sou antes de eu existir? Sofia. Não, Poeira das estrelas. poeira, isso não. Poeira a gente limpa e joga fora. Uhum. Forma pensamento não definido. Não. Hum? Hum. Vamos voltar a alguns conceitos aqui. Se a unidade é a expressão máxima da coerência, para que exista coerência, existe a necessidade que alguém defina o que é coerência. Senão, o que é coerência? Então, para Sofia ser sabedoria, alguém deveria ter definido o que era sabedoria. Mas se ele quer definir o que é sabedoria, um passo antes. É porque estava acontecendo um monte de coisa aqui que não era uma atitude sábia. Então ele falou: para com essa bagunça, ó, sabedoria é isso aqui. Não sabedoria é isso aqui. E de novo a gente cai aonde? Dualidade. Na Limite. atualidade e no relativo, na atração dos opostos. Portanto, eu acabo criando o quê? Limite. Ontem, a catraca. A catraca da bicicleta. Eu queria o quê? E o tempo, né? Eu queria o tempo e o espaço. Então, quem eu sou antes de eu existir? Tempo e espaço. O tempo e o espaço. Como assim, Marcos? Você está falando que eu sou o tempo? Você deve perguntar. Vamos analisar um pouquinho melhor isso. Você é o tempo? Vai, pessoal, vamos lá. Vamos. Eu sou o tempo? Não. Se eu sou uma unidade que apresenta coerência, estou pensando no absoluto agora, tá? Se eu sou uma unidade que chegou no ponto da coerência, eu sou o quê? A manifestação da integridade. Porque se ele chegou na coerência, ele é uma coisa só, não tem duas. E aí a coerência deixa de levar o nome de coerente e passa a ser chamada do quê? Integridade. Se ela é boa, se ela é ruim, quem vai olhar é que vai definir a bondade e a ruindade. Mas você vai falar, mas a coerência também. Aí eu vou falar para você, não. Mas você vai falar, não, agora eu não entendi. Eu tô, eu tô mostrando, eu tô pensando alto, tá bom? Estou pensando alto. Então, qual é a diferença entre coerência? Isso aqui é aqui em casa, esse barulho? Não, né? Aqui próximo de casa? Próximo de cá. Coerência e o quê, Silvia? Integridade. Integridade. Então, qual é? Coerência, eu entendo que é aquilo que já está dentro da gente, que veio com a nossa essência. E se a gente perder isso, a gente não vai ter integridade. Então, ó,
marcos, tá bom? E aí cada um olha no dicionário depois. O que é integridade? Se a gente for parar e analisar, a integridade é um conceito físico, porque envolve moral, envolve fidelidade, envolve compromisso, envolve uma série de conceitos que, unidos em sua totalidade, então, o máximo da coerência da fidelidade, o máximo da coerência da integridade, da moral, o máximo da coerência da honra. Então, o máximo desses conceitos monta um ser íntegro. Este ser íntegro, ele pode ser coerente com a integridade dele? Vai, pessoal, vamos lá, vai. Vamos pensar, vai, vamos lá, vamos participar. Se ele já é íntegro, ele já é coerente. Ele não consegue. Ele é coerente em conceitos que dão para ele Integridade. a integridade. Mas se ele for o máximo da maldade, por exemplo, ele continua sendo íntegro. A manifestação dele pode ser ruim. Ó, é que eu estou usando um termo relativo para fazer a imagem, tá? Aqui não tem bondade e maldade, tá bom? Mas assim, se ele for a representação máxima da maldade, ele está sendo íntegro aos conceitos da maldade. Então, dentro do conceito da maldade, ele atingiu o máximo da integridade no que diz respeito ao propósito que ele definiu para ele. Não tem mistura, não tem. Isso, não tem. Não tem. Não tem. Então é assim, ó, vou te dar um exemplo. Silvia, vai lá e dessa vez você vai ser Hitler. Ela vai executar o máximo da coerência da maldade. Aí gerou um efeito, uma manifestação no meio. Volta. Silvia, agora você volta lá e vai ser a representação de um Jesus. Ela vai representar a máxima coerência da bondade. Mas a Silvia continua sendo Silvia. Ela continua sendo íntegra. Então, existe uma diferença entre integridade, coerência e coesão. A integridade, eu não sei se o Aldo vai entender o que é coesão, tá? É quando tudo está junto, tá tudo unido. Tá tudo... A coesão leva à integridade. A coerência é a manifestação da integridade. Ficou claro ou não está claro? Portanto, não existe integridade sem antes não tivesse acontecido a coesão. E a coerência é a manifestação desta coesão que se tornou integridade. Está claro até aí ou não? A integridade, então, é a manifestação da coerência na totalidade. Seja ela qual for. Qual for. O máximo da manifestação da bondade. O máximo da manifestação da maldade, vamos dizer assim.
quem vai definir a dualidade é quem vive no tempo. Porque é ele que vai definir os eventos em cada tempo. Tá claro até aí? Sim. Portanto, Se prendi un puzzle, pardon, un puzzle è una figura, un puzzle completo è una figura completa, ma cada pedaço in sé è integro. Pode fazer essa imagem? Um pedaço do puzzle, entendeu o puzzle? Você sabe o que é, né? Puzzle. não. Um puzzle. Pássaro? Não. Puzzle em inglês é puzzle, como se diz em italiano? São Aquele pedacinho que você... pedacinho que montam figura. Ah, Quebra-cabeça. um quebra-cabeça. Ah, sì, quebra-cabeça. Isso. O pedaço do quebra-cabeça é a mesma comparação da pizza. Um pedacinho de pizza tem todos os elementos Sim, na é massa íntegro. que constitui a pizza. Então, sim, mas no caso do quebra-cabeça, aquela peça ela tem uma função de ocupar um espaço para dar a forma. Então, a tua comparação não é válida. No, non è la stessa cosa, perché aquele pedacinho é aquele pedaço, não é o conjunto. O pedaço em si, ele é individual, Ele tem um endereço. Exato. mas ele tem uma posição a ser ocupada. Ele já foi pré-definido para ficar naquela posição. Não sai daí. Ela nunca vai sair dali. Sim, claro. Então, ela não é íntegra. Ela Ela é coerente, coerente. mas não é íntegra. Porque ela sempre vai ficar fazendo aquilo ali. Perfeito. Perfeito. Sim. Portanto, Sim. se entendido coesão, coerência e integridade, a alma ainda ela não chegou no ponto da integridade. Mas ela pode executar a função de coerência, porque ela já apresenta coesão. Por exemplo, vamos pegar 10 princípios, do 1 ao 9, por exemplo. Uma pessoa tem todos 9. Uma pessoa tem a média 9. Qual é a diferença? Vocês sabem a diferença, né? Em um caso, ela vai ser igual em todos os itens. No outro, ela pode ter 10 em um e 5 no outro. Perfeito, perfeito. Os dois são coerentes, mas um é mais coeso que o outro. Sim. O que isso significa? Que se você não define a tua integridade, você pode ser uma alma, mas você não vai ficar. Você não vai. Você vai estar preso ao infinito. Presta atenção, por favor. Você estará preso ao infinito dos conceitos. Não entendi, Marcos. Você vai falar. Eu vou estar preso ao infinito dos conceitos. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha?
Quem nasceu primeiro, Deus ou você? De onde que Deus nasceu? Quem criou Deus? O que está acontecendo quando você cai neste infinito de conceitos? Quando você vai sair disso? Não vai. Não vai sair. Então, o que é o cubo? O Tesseract? É o infinito dos conceitos. É o local aonde guarda todos aqueles seres que estão presos ao tempo e vivem o infinito dos conceitos. É comum você identificar pessoas assim. Ela vai falar assim para você: quem disse que o que você está falando é certo? Quem disse que a tua visão é certa? Veja, a questão aqui não é certo ou errado. A questão aqui é eu entender como você pensa. Eu não quero saber se você está certo ou errado. Eu quero entender a razão que faz você pensar. É diferente. Diabo existe? Não, para mim não existe. Ah, mas você vai levantar a mão, você vai falar, para um umbandista existe. É que diabo é uma figura folclórica, não existe, né? Existe Lúcifer, que é... E aí, quem viveu esse mundo aí, me corrija se eu estiver falando bobagem. Não existe Lúcifer, existem os Daimons, que são aqueles seres que fazem parte do colegiado de Lúcifer. Aí tem os demônios, aí você começa a criar um monte de hierarquia, você fala assim, pai do céu, onde que isso vai acabar? Entendeu? Que do qual eu acho uma bobagem gigante. Mas para você poder falar que é uma bobagem, o que precisa acontecer? Você precisa conhecer o conceito que É isso, Maristela. Você precisa conhecer o conceito. Porque como que você pode falar que está, entendeu? Está certo, está errado, mesmo porque não te cabe fazer isso. Bom, pelo menos é a minha forma de pensar. O que cabe é você entender conceito. O que te fez pensar nisso? E aí, você pega e fala assim, tá bom, entendi. É, é, por exemplo, qual é a origem da Umbanda? Que eu saiba, foram os escravos, não foram que trouxeram para cá, da África? Ela existia na África? Não. Foi transformada aqui no Brasil, que eu lembro. Perfeito. Lá em 1900 e... 1908, 1910, teve um brasileiro que pegou a cultura africana e por quê? Na cultura africana você tinha orixás. Esses orixás eram o quê? Os deuses deles lá. Ele pegou isso, trouxe para o Brasil, misturou com catolicismo, com espiritismo, com kardexismo, com tradição africana, com tradição indígena, misturou tudo e criou o quê? A Umbanda. Então, não me parece um ato inteligente as pessoas falarem de religiões. Por quê? O umbandista vai falar assim, mas quem que escreveu a Bíblia? O católico, o crente, o evangélico vai falar, foram os apóstolos, foram seres inspirados pelo Espírito Santo. Quem que escreveu a religião umbandista?
um brasileiro. Esse brasileiro foi inspirado no quê? Então, você pega e fala assim, o grande é assim, ó, você está querendo, tá bom, fica aí, vai, fica com esse negócio todo aí. Entendeu? Porque o teu conceito está todo errado. Você está falando do outro e o teu é a mesma coisa. O que você está querendo dizer com isso, Marcos? Que se ficar nesse tipo de discussão não vai levar a lugar algum. A razão que norteia uma alma coerente, coesa e que busca a integridade sempre deve estar direcionada ao ponto do absoluto. O que significa? Nós vamos estar conversando sobre o que aqui? Sobre conceitos relativos ou nós vamos conversar sobre absoluto? Acabou. Acabou. Não tem conversa. Entende? Vamos conversar sobre ponto absoluto. E aí você derruba tudo. Você derruba verdade, você derruba dogma, preconceito, intransigência, ponto de vista, religião. Por quê? Porque se você for trabalhar em ponto absoluto, você vai buscar a origem das coisas. Por exemplo, de onde surgiu a Umbanda? De onde surgiu o Espiritismo? De onde surgiu a Quimbanda? De onde surgiu... E aí você vai. E aí você começa a entender que tudo que foi criado, na minha forma de ver, é ilusão dos sentidos. Por quê? Porque é onde você está. Você está lá naquele quadradinho, e lá naquele quadradinho você pode fazer o que você quiser. Ali você pode criar o que você quiser. Pode criar. E todos os iguais contrários e os iguais vão ser atraídos para manifestar a lei da ação e reação. Você quer absurdo maior, na minha forma de ver, absurdo maior que aquelas papagaiadas de Hermes Trismegisto, que fala, que, enfim, que a maçonaria segue, que os espiritualistas seguem, e aqui não é uma crítica, é um ponto de estudo. O que está em cima é o que está embaixo. O que está em cima? E o que está embaixo? Ah, o que está no universo. Tá, o que está no uno e o que está no verso. Percebe que aí aquela pessoa vai começar a discutir esse tipo de coisa. E aí, de novo, você não vai chegar a lugar nenhum. E para a gente encerrar e não ficar repetitivo, é assim. Uma pessoa que quer ser íntegra através da coerência e da coesão, busca conversar sobre causa e não consequência. Buscar sobre causa. E aí o que você vai estar fazendo? Indo para o absoluto. Você está indo para o absoluto. E aí você sai daquele quadradinho que é o infinito das possibilidades as quais aquela pessoa insana acredita que existe. Porque se existem infinitas possibilidades, de novo, onde que isso vai acabar? Nunca. Então, como que o infinito pode definir um limite? Como o infinito, por si só, é infinito e não define limite, tudo é possível. E se tudo é possível, a possibilidade cria infinitas possibilidades. Logo, isso não vai acabar nunca.
Tudo é relativo. E aí, obrigado, Renato. E aí, se você queria infinitas possibilidades dentro do infinito, tudo é possível. E se tudo é possível, tudo Nada é está possível. certo. E se tudo está certo, nada está certo. E o nada, tudo se contradizem, logo não existe, logo se fecha. Então é assim, então você vai ficar preso no cubo, você vai ficar preso no Tesseract, acreditando em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, abraçando árvore, sendo Wicca, acreditando em mago, acreditando enfim, um bando de coisas que para aquela pessoa faz razão, para aquela pessoa satisfaz, mas que não influencia em absoluto a tua vida. Pois não, Aldo. Aldo, Silvia, pois não. Vocês querem água? Vocês estão servidos? Estava pensando Quando diz, perdão, nas partículas que não se encontram em qualquer, você não sabe onde estão, as partículas quânticas. Então, Na e física aí a quântica. gente cai na teoria da física quântica, Física que quântica. muitas pessoas falam e que não é física quântica. Mecânica. É mecânica quântica. E aí a gente cai num absurdo de infinitas possibilidades. Ah, meu, para, vai. É assim, ó, é o cúmulo do absurdo isso. Pelo amor, para. É o cúmulo da miopia. Não. Pois não, Silvia. o infinito, ele é o indeterminado, né? É isso. Igual a matemática, o limite que tem de indefinido ao infinito é porque, na verdade, você não consegue determinar. Ele não Então, tem, E como não tem que uma é isso? definição. É isso mesmo, você está certo. E se o limite ele tende a ser indeterminado, como que algo indeterminado pode determinar alguma coisa? Ou existir. Não Se ele não existe. consegue, aí começa. Se o indeterminado não consegue determinar, ele não consegue o quê? Se definir. Se ele não consegue se definir, quem eu sou? Então, como diria o padre Quevedo, você não é que existe, meu amigo. Você existe dentro da tua loucura, dentro das ilusões que aquela pessoa criou. Bom, nesse caso, Marcelo, respondendo a tua pergunta, estes seres vão ficar no Tesseract. Quem escolher a quarta porta. Ficar indefinidamente, Marcos? Vai ficar, Paulo. Por exemplo, 99,99999% da população que vive no planeta hoje, ela é definida, segundo a sua visão? Não. Ela é determinada, segundo a Também. sua visão? Também não. Não, para mim também não. Por quê? Ela segue uma programação que a realidade comum determinou. Por exemplo, quem foi gorda, mulher. Quem for gorda e pobre, esquece. Quem for baixinha, esquece. Homem careca, esquece. Homem pobre, esquece. Então, quem que determinou isso? A sociedade. Quem determinou? Eu não fui. Eu não tenho responsabilidade sobre o que fizeram com pobre, com negro, com escravo. Eu não tenho essa responsabilidade. Isso não me cabe. Eu sou livre disso. Muito pelo contrário. Ágora, portas abertas. Então, é assim. Mas ainda existem pessoas que têm essa loucura, que definem parâmetros. E aí você vai cair num risco, Paulo, muito grande.
que é o conceito do anarquismo. Que é assim, cada um faz o que quer, como quer, na hora que quer. Porque tudo pode. E aí você tem a outra contraparte, que pega e fala assim, não é bem assim. Espera aí. Não, tem que ter lei, tem que ter regra, tem que ter normas, tem que ter limites. E aí o que aconteceu? Santa Inquisição. Mata todo mundo. Cria um diabo. Cria um inferno. Cria não sei o quê. E aí você mantém, cria um medo. Cria punição. E você mantém todo mundo sob o controle daquela meia dúzia de pessoas. Logo, qual é o melhor caminho, então? Sabedoria. Na minha forma de ver, todas as crianças, todas, independente de cor, sexo, crianças, todas elas, deveriam ser ensinadas sabedoria. E isso não acontece. Não acontece. Então, na minha forma de ver, Paulo, o homem que vive hoje em sociedade, ele está perdido. Ele se perdeu. Minha forma de ver. A definição dele é uma definição passageira. E eu não quero machucar ninguém. Mas quando eu pergunto assim, lá no começo, não para vocês, né? Quando você chega numa pessoa e pergunta assim, me fala um ponto que para você é inquestionável. É inquestionável, assim, ó, esse ponto aqui para você é 100% de valor. Qual é? A pessoa não consegue falar o que te faz feliz, o que faz ela feliz. Você pergunta para uma pessoa o que te faz feliz. Ela não sabe. É muito sério isso. O que te faz feliz? Se você está doente, você vai falar assim, hoje o que me faz feliz é ter saúde. Tá bom. Aí passa, você volta a ficar bom de novo, passa um ano, às vezes até menos, e aí você perde emprego e está passando por dificuldade financeira. E aí você chega nessa pessoa, você fala assim, o que te faz feliz? Se eu tivesse emprego, eu estivesse ganhando dinheiro. Não é felicidade. Não, a felicidade já passou. Agora, o que vai me fazer feliz é ter dinheiro. Não, mas e a saúde? Não, a saúde já está resolvida. Agora a felicidade é dinheiro. Então, mas a felicidade não é saúde? Não, a felicidade agora é dinheiro. Então, o que você está fazendo? Você tem conceito relativo, conforme a necessidade. As pessoas têm, não estou falando do Paulo, tá? Estou falando de uma forma geral. Por favor, entenda isso. Estou querendo dizer que o conceito que as pessoas têm são conceitos relativos. Se eu estiver falando bobagem, por favor, falem. Por favor, falem. Então, qual é o melhor local para uma pessoa dessa viver? Planeta Terra. Planeta Terra. Vou te deixar preso lá no Salão dos Mortos, aqui na Lua, lá no Tesseract, você ficar lá bonitinho. E aí você fica realizando os teus desejos, os teus sonhos, do jeito que você quiser. Aqui no planeta. E tudo certo. E tá tudo certo. Vou precisar sair, Marcos. Um abraço. Vai em paz, Marcelo. Obrigado por você ter vindo. Boa noite. Obrigado, amigo. Obrigado. Bom, respondido alguns questionamentos. Sim. E aí, Marcelo, como que eu não entro nisso? Sendo íntegro, né?
Eu não entendi. Tá, mas é assim, o que eu preciso para ser íntegro? Sabedoria. Não, o que é ter sabedoria? Eu preciso, o que não é preciso, o que eu devo fazer comigo? E definir. Perfeito. E depois o quê? Me Determinar. Então, o que você definiu? Não, estou falando do Marcelo. Tô falando pra geral. Então, aonde que você é definido? Módulo 2. 10 conceitos, no total de 13. Quem trabalhou em um deles aqui? Não posso inventar. Quem trabalhou? Por exemplo, na vaidade. Por exemplo, na prepotência. Por exemplo, na ira, na raiva, soberba, egocentrismo. Quem que trabalhou? Qual foi a totalidade que você chegou em um conceito desse aí? Qual foi a coesão que você chegou? Qual é a coerência que você conseguiu pegar de um ponto desse? Mostra para mim um ponto coerente em um desses conceitos. Um ponto. Um ponto coerente. Mostra para mim. Aí, ó. Aí você fala assim, caramba, então, quem eu sou? Eu existo? Quais são os meus limites? Meus dogmas? Desculpa. Meus limites? Meus preconceitos? Meus dogmas? Quais são as minhas autossabotagens? Eu sou uma pessoa pré-determinada e pré-definida ou não sou? Definiram-me. Tem que acordar cedo, tem que me formar, tem que trabalhar, tem que falar inglês, eu tenho que ter certificação, tenho que fazer pós-graduação, tenho que ter doutorado, tenho que ter não sei o quê, e vender pipoca na esquina. Aí um cara que vende cachorro-quente ganha 10 vezes mais e é mais feliz do que você. Aí você pensa sobre justiça. Pô, eu estudei tanto, não sei o que lá, e não... E a coragem, como que tá? Como que tá a coragem? Para entender limite, para entender preconceitos, para entender dogma. Cadê a coragem para entender autossabotagem? Quais são as minhas autossabotagens? Então tem que ficar onde? Tem que ficar no cubo. Andando como o quê? Alma penada. Como alma penada. Não tem conversa. É justo. Não tem conversa. Sì, anima in pena, uomo. Ciao Marcos, buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, grazie, valeu. Tchau, boa noite. Anima in pena. Tá bom, pessoal. Então, o resumo da ópera. A integridade ela é necessária para que você consiga não ficar mais aqui. E, por favor, eu não vejo razão naquela história de mudança de plano, mudança de dimensão, hein? Por favor, eu acho isso um absurdo. Pois não, Ricardo? Eu conheço um indiano que passou a vida inteira com a mão levantada. Braço até O braço até atrofiou.
O cara ficou atrofiado inteiro. Lembra? Nossa. Então, eu acho que ele vai conseguir sair daqui assim. Quero ver se a porta for pequenininha, como que ele vai fazer para passar na porta? Não vai ter como, a mão não vai deixar. Ele fica com a mão levantada para ver se alguém puxa. Para ver se alguém... Boa. Tem um outro que está há 35 anos de pé. O cara não se mexe, está de pé. Então, né? Então. É o que tem para hoje. Fala aí. Não, ô, Ricardo, falando sério. Esse planeta aqui é muito diferente, meu. Assim, ó. Esse planeta é muito diferente. Tem umas coisas aqui muito, muito diferentes. Vai, fala lá, vai. Vai, não. Fala. Você não levantou a mão? Não. Só com a mão levantada, pô. Você lembra... Vocês lembram Círculo de Fogo? Lembra desse filme? Lá com Bruce Lee? Bruce Lee, não. Desculpa, Bruce Lee, não. Com aquele cara Bruce que fez... Lee escreveu. Hã? Bruce Lee escreveu. O Bruce Lee que escreveu, obrigado. Tá certo. David Carradine, né? Isso, isso. O Círculo de Ferro, de 1978. Vocês lembram disso? Ó, Camila, você, Isabel, isso daí não é para vocês, não. Mário, isso não é para vocês, tá? É só para nós, um pouco mais antigo, assim, ó. Né? É mais sênior, né? Ai, caramba. Alguém assistiu esse filme? Eu assisti. Assisti umas 4 vezes esse filme aí. Deixa eu ver uma cena aqui, só um segundo. É muito legal essa cena. Peraí, deixa eu só ver uma... Eu não sei se dá para... Eu estava em preceptoria, assisti acho que umas 4, 5 vezes esse filme. Mas você passou de curso ou não? Passei. Oi, ó, 4, ó, outro nível. E eu fiz muita pergunta que ninguém me respondeu nesse filme. Mas é parte do currículo. Só faltou... Faltou um pouquinho, só. Só faltou um pouquinho. Quer ver, ó? Não sei se vai estar em português, tá? Can I help you? To do what? To get out of this... Why? Ah, tem que estar em It's português. torturing you this way. Me perdoe, não está em português. No one? Isn't that barrel filled with oil? Tem que estar em português. Se não for em português, você não vai entender. Mas essa Legenda, passagem. Hã? Legenda. Ele gera legenda automática. Ele vai automático, não vai? É que você não entrou. Ah, pode ser.
Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Mas acho que todo mundo. Acho que todo mundo conhece, cara, conhece a passagem aqui. Vocês têm esse filme? Vou ver se eu tenho o link aqui. Eu tinha. Pô, essa parte é bastante legal, tá? Eu vou mandar aí, Marcos. Espera aí. Mas você vai mandar o link do filme? É. Ah, mas. Não, mas vai estar em inglês, não vai? Não, tem legenda. Acho que tinha. Mandei aí no grupo aí, ó. Ah, Entrei por na minha gentileza, pasta aqui reservada da Provida aqui, achei minhas coisas. por gentileza, o senhor poderia passar o link aqui no corpo na mensagem daqui, ó, Acho que eu consigo. Peraí. por favor. O Aldo não está aí, mas ele falaria, graça é tudo. Obrigado. Nada. O Ricardo, Hum. saí da escola, mas não saí do filme. Ficar revendo de novo para eu ficar lembrando. Ai, caramba, meu. Ai, ai. Eu tenho ele em português, tá? Legal. Like I have. That thing, that terrible thing between my legs. It's almost gone now, isn't it? A mere pimple. Good. It'll go altogether soon, I hope. 10 years. How do you live without eating? My family. They bring me a little rice, a little water. Your family? You know you're dissolving yourself in oil? They weren't too happy about it at first. Especially my wife. Now she understands. But why would you want to? You could have taken a vow of chastity, like I have. I took a vow of chastity. I took 10 vows, 100. How can a man be a holy man when that terrible thing attaches him to the earth? I got rid of my money, I shed my clothes, I ate a spoonful of rice each day. And my mind began to soar. I felt the universe. I was the universe. And then that terrible thing summoned me. Hello, he cried. Think of the pleasure. Several times I grabbed a knife. I intended to rid myself of it once and for all. Esse filme é muito legal. É muito legal. I felt away. I would dissolve it away, and the legs that carried it along. Oh, you were obviously mentally disturbed. You should have seen a doctor. I am a doctor. Bom, depois vocês assistem na íntegra aí. Quem sabe quando vocês vierem para cá, eu tenho ele em português, nós assistimos ele em português. Mas o problema não está
no objeto, o problema está dentro, né? Então, é assim, pessoal, se todos entenderam o que nós conversamos aqui hoje, mais uma vez, nós ainda não conseguimos sair do primeiro item, que chama-se limite. É necessário um esforço de cada um para poder realizar a coesão dos conceitos, né? E após a coesão, que sem uma definição, ação, definir, e uma pré-determinação, não tem coesão. E se não houver coesão, não tem o quê, Silvia? Integridade. Antes da integridade, coesão. Coerência. Coerência. Se não houver pré-determinação, pré-definição, coesão, coerência, não se chega na integridade. Logo, buscar em relativos ou buscar verdades não vai levar a lugar algum. O objeto de análise, objeto de estudo, portanto, observação. Silêncio, observação, análise. Análise. Sem observação e análise, você não chega na causa. Você vai ficar na consequência. É a mesma coisa que ficar discutindo religião. Esquece, não vai... Esquece. A religião vai te salvar do quê? Do que ela vai te salvar? Né? Vai salvar do quê? Mas tem algumas que são muito ruins. Tem algumas que são muito ruins. Porque, além de nem saber o que se fala, portanto, fala todos os conceitos incorretos, mistura conceito, essa história de luciferiano, olha, é assim, ó, o povo confuso, viu? Na minha opinião, o povo confuso é esse que cultua Lúcifer. Pai do céu. Olha, o povo confuso. Para mim... Por que você está rindo, Verusca? O que foi, meu? O que foi? Não, fala, abre o microfone e fala, pô. Fala. O que foi, Verusca? Eu só fico só observando. É mesmo? Você frequentava lá, Verusca? É curiosidade. Eu não frequentava essa escola de luciferiana, não. Eu fui para os encontros da escola de Lúcifer, né? Que não tinha nada a ver com o diabo. Não tinha nada a ver. Os caras não falavam de diabo, eles falavam que Cristo era Lúcifer, era diferente. Nossa, pai, só tá piorando a coisa. Como que é? Farmakarma, né? Como que é? Farma aura. Pai do céu. Aqui tem gente farmando aura, até no furacão aqui tem gente fazendo isso. Aqui em Minas são pessoal que farma mosquito, assim, ó, sai. Pessoal, brincadeira, é isso aí. Vocês têm dúvida? Querem conversar sobre algum ponto? Trivelato, tá muito quieto, hein, meu? O que aconteceu? Estou ouvindo bastante, meu amigo. Você tá igual a Verusca, né? Só observando. É isso. Tentando assimilar bastante coisa aqui, mas tá ótimo, então tranquilo. Tá bem. Gostei do vídeo na internet, viu? Eu coloquei lá, rapaz, eu não sabia que ia acontecer aquilo ali.
Mas ficou. Eu acho que eu vou colocar essa aula aqui lá também, porque assim. Só que o que acontece? No final, a filha da Regina ficou direto lá. Por quê? Porque eu não desliguei, eu não parei a gravação. O que eu fiz? Eu desliguei no X. Eu acho que na hora que eu desliguei no X, ficou a imagem dela lá. Ainda bem que todos aprovaram a imagem, ainda bem. Mas tá bom. Hoje, ainda bem que você falou, hoje eu vou fechar no X aqui. Quer dizer, não vou fechar no X, eu vou parar a gravação. Falou, pessoal. Uma excelente noite a todos, bom descanso. Fiquem em paz, tá bom? Fiquem em paz. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom final de semana. Boa noite, galera. Um abraço. Tchau, gente.